Olá, eu sou Maurício Queiroz, especialista em design de consumo, e hoje eu vou conversar com você te dando 5 dicas de como ter um escritório de arquitetura bem sucedido. Hoje eu vejo no mercado vários escritórios que têm qualidade, bons profissionais, que viajam, têm noção de referências, têm técnica, mas muitas vezes não performam o tanto quanto poderiam. Então eu pensei, fiz uma lição de casa para dar para você as 5 dicas que eu considero imprescindíveis para você ter um escritório bem sucedido. Então o primeiro passo, ou o primeiro ponto, eu acho que é você construir uma marca única. Muitas vezes você vê um projeto de arquitetura e que você não tem o nome do arquiteto, você não tem nenhuma legenda ali, mas você consegue detectar claramente que é o determinado profissional famoso que fez aquele projeto. Por quê? Ele, com o passar do tempo, conseguiu imprimir uma marca, e essa marca, que é uma marca única, eu acho que ela pode ser feita de duas formas. Ou um escritório ele tem um nicho muito focado, por exemplo, nós somos nichados em lojas. Existem escritórios que trabalham com hospitais, mas ele tem um trabalho muito constante e acaba se tornando uma referência nessa área, ou seja, ele trabalha numa área determinada. E alguns escritórios não têm essa categoria tão definida, mas eles têm algumas características. Por exemplo, um escritório muito arrojado, ou um escritório que trabalha com materiais recicláveis e fazem projetos diversificados, restaurantes, lojas, hotéis, e que imprimem essa característica peculiar. Mas assim, de uma forma ou de outra, são escritórios que conseguem imprimir uma marca e têm um direcionamento muito forte. Segundo ponto, vamos falar sobre equipe. Tá? Então, de equipe, eu gosto de contratar sempre pessoas pelo perfil, nunca pela habilidade. Porque o perfil da pessoa, eu vejo se ele encaixa com a demanda que eu tenho, se ele casa dentro da estrutura de equipe que eu já tenho. Então é um dos motivos que ele vai ingressar aqui. E a questão da habilidade, ela é desejada, mas caso ele não tenha, eu consigo ensinar. Tá? Então é como sempre a gente foca quando a gente vai colocar uma pessoa para trabalhar com o time. E com a pessoa aqui dentro, a gente sempre faz uma análise, que na verdade é um grande círculo, que eu tenho aqui 3 parâmetros. Um é a necessidade, então é quanto a empresa precisa desse profissional. O segundo ponto é motivação, é o quanto esse profissional está motivado para estar com a equipe, quer dizer, ele está vendo um futuro, aquilo é uma coisa que faz muito sentido para ele. E um terceiro ponto que é o conhecimento. Então, nesse círculo, se os 3 pontos não estão rodando, não vai funcionar. Quer dizer, um exemplo. Eu tenho uma pessoa que ela está muito motivada, ela tem todo o conhecimento, mas assim, a empresa não precisa daquele tipo de profissional no momento. Quer dizer, não vai rolar. Ou a empresa precisa muito desse profissional, tá? Ele está muito motivado, mas ele não tem o conhecimento suficiente. Tá? Então assim, sempre a gente faz esse ciclo para entender quem é essa pessoa, se a gente vai conseguir realocar ou não, mas assim, isso é muito importante porque num determinado momento, a hora que o teu escritório começar a engrenar, você vai entender que você não vai conseguir dar conta de tudo, e você ter mais braços, ou seja, ter uma equipe realmente poderosa que toca todo o trabalho, é essencial para você. E um outro ponto que eu acho que você tem que prestar muita atenção quando você vai formatar esse teu quadro de colaboradores é ter uma equipe multidisciplinar. Por quê? Os trabalhos hoje não são tão simples como eram anos atrás. Então, antes eu fazia um projeto de arquitetura, basicamente eu precisava de um arquiteto. Hoje, para qualquer trabalho, eu tenho que estudar quem é essa geração, se é uma geração Y, se é um nativo digital, se não é, em que tribo que ele faz parte. Eu tenho designers trabalhando com a gente, pesquisa de design thinking, parte de tecnologia é muito importante. Então pense sempre em ter uma equipe multidisciplinar, ou caso você não esteja isso, dentro de casa, dentro do seu escritório, pelo menos tenha parceiros que você possa contar nos momentos que você tiver esse tipo de demanda. Quarto ponto, tentar superar a expectativa sempre. Quer dizer, depois do momento que a gente faz um contrato, define o que é o escopo, o dever do cliente, do contratado, a gente tem ali uma linha, que é a linha 0, que é entregar o que foi prometido. Porém, se você conseguir entregar a mais, isso sim é o que vai ser percebido. Tá? E mais um ponto, o que acontece? Muitas vezes a gente tem um trabalho que eu tenho outros projetos recorrentes. Então eu tenho um conceito, depois eu tenho replicações, vários desdobramentos desse trabalho. E o que acontece? Claro, depois de um tempo,
a percepção começa a ser uma percepção muito homogênea. Então, de quando em quando a gente faz um refresh, ou seja, modifica, a gente turbina esse trabalho. Por quê? Para novamente ter essa sensação de que, uau, isso daqui eu não esperava, mas realmente ele superou novamente a minha expectativa. E quinta dica, mensalmente faça um checklist dessas dicas, das primeiras 4 dicas, e veja se você está cumprindo, se elas estão funcionando, se fazem sentido. E se elas não fazem sentido, problema nenhum. Eu acho que assim, versão beta forever é o tema que a gente tem aqui. Tudo muda a toda hora, então se você achar que não é esse mais o direcionamento, eu acho que você tem que reconfigurar tudo isso e seguir um novo caminho. Hoje nós falamos sobre como ter um escritório de arquitetura bem sucedido. Se você gostou do vídeo, compartilhe, dê um like e assine o nosso canal, Maurício Queiroz Oficial.